Olá, alunos do 6º ano. Nós, mais uma vez, estamos iniciando mais um conteúdo. O conteúdo da vez é potenciação, ok? Potenciação com números naturais. A nossa pergunta norteadora é: onde e como se aplicam as operações com potenciação com números naturais? Vamos lá. Mas o que é a potência? Nós vamos aqui, diante dessa pergunta, resolver e analisar algumas contas. Vamos lá. Primeiro aqui nós temos uma conta bem simples e que a gente costuma fazer diariamente, que é o 3 vezes 2. 2 mais 2 mais 2. Então, aqui nossa multiplicação é 6. Como é que se opera 3 vezes 3? Nós sabemos que 3 vezes 3 é a soma do 3 por 3 vezes. Então, aqui eu tenho 9. E 2 vezes 2 nada mais é do que 2 mais 2, que é 4. Mas se aqui eu acrescento mais um fator igual, como é que eu vou fazer essa operação? Então, eu tenho que 2 vezes 2 é 4. Não é isso? Ó, esse valor aqui é 2 vezes 2. Então, 4 vezes 2 será igual a 8. Vamos fazer a mesma coisa com 3. 3 vezes 3 vezes 3. Eu sei que 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 9 vezes 3 vai ser igual a 27. Mas então, como é que eu vou descrever ou como é que eu vou indicar essa nova multiplicação? Nessa operação, então, nós temos que o 2, ele está se multiplicando por 3 vezes. Eu posso dizer que é 2 vezes 3? Não, porque 2 vezes 3, temos aqui é 6. Eu já sei que isso aqui é, então, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, mas como ficaria? Essa operação, ela seria indicada da seguinte forma: o 2 se multiplicando 3 vezes. Nós já vimos que tem como resultado 8. Sendo assim, com o 3, como ficaria? 3 elevado a 3, que nós sabemos que não é 3 vezes 3, porque 3 vezes 3 é 9. Nós sabemos que 3 vezes 3 vezes 3 é 9 vezes 3, que é igual a 27. Então, esse valor aqui é igual a 27. Supondo outro exemplo, ou então, acrescentando aqui, ó, ao 3 mais um fator igual. Como seria? Nós sabemos que 3 vezes 3 vezes 3, ó, é igual a 27. Logo, 27 vezes 3 será igual a 81. Essa conta nós sabemos que não é 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual a 12. Essa aqui também nós vamos representar como 3 elevado a 4, que tem como resultado 81. Essa nova operação que se observou a partir da multiplicação de fatores iguais é o que nós chamamos de potência, conhecida também como a quinta operação.
Então, potência é uma multiplicação de fatores iguais. Continuando, mas os termos da potência, como é que eles se apresentam? O termo que está se repetindo, a multiplicação, o termo que está se repetindo é a base. Quantas vezes, a quantidade de vezes que ele vai se repetir nessa operação, nós chamamos de expoente. E, deixa eu só, isso, expoente. E o 9, que é o resultado dessa multiplicação de fatores iguais, é que nós chamamos de potência. Agora nós vamos aqui para uma brincadeira. Nós vimos que potência é o produto de fatores iguais. Então, nós temos aqui uma potência de 2. Quantas vezes o 2 está se repetindo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é o valor dessa potência? Será que seria 64? Vamos lá? Então, vamos tentar. Será que seria 64? Correto! Olha aí, nós acertamos de cheio. Por que é 64? Olha, na multiplicação, nós vimos que tem a multiplicação do 2. Por quantas vezes? Por 6 vezes. 6 vezes. E esses valores, o 2 se multiplicando por 6 vezes, eu tenho como resultado 64. Então, nós vamos ver, então, por que estava errada as outras. Vamos lá. Por que não é 36? Olha aí. Não é 36 porque 36 é 6 vezes 6, certo? Que na potência não é 2 elevado a 6, é 6 elevado a 2. Vamos, então, a verificar a outra alternativa. Por que não é 12? Olha, por que não é 12? Não é 12 porque 12 é 2 vezes 6, ou 4 vezes 3, mas aqui, como nós estamos utilizando o 2 e o 6, então não é 2 elevado a 6, é 2 vezes 6, que é 12. Então, aqui foi só uma brincadeira que a gente fez para trabalhar melhor potência. Vamos, então, seguir com nossa aula. Vamos aqui, então, aos termos especiais. O que eu devo observar? Nesse primeiro desenho, o que você pode observar? Você vê a formação de quadrados a partir desse quadrado menor. Então, temos ele, aí depois o próximo quadrado é formado por 4 desse quadrado menor. O outro é formado por 9 desse quadrado menor. E o outro é formado por 16 desse quadrado menor. Mas aí, a área desse quadrado, então? A área desse primeiro quadrado menor, que está formando os demais, ele tem como área 1 vezes 1, que tem como resultado 1. Se é 1 vezes 1, então aqui eu tenho a nossa potência, porque é 1 se multiplicando por 2 vezes. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho como área 4, mas de onde é que vem essa área? Olha, se esse quadrado tem como medida, essa medida é 1, essa medida será 1 e essa aqui também será 1. Então, eu tenho 2 vezes 2, que é a área que dá igual a 4. Então, se eu tenho 2 vezes 2, aqui também aparece a minha potência, que é 2 elevado a 2. No caso, o 9 acontece da mesma forma. Eu tenho 3 vezes 3, que dá no total 9. Então, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. E tenho aqui o 16, que é 1, 2, 3, 4 vezes
também uma, 2, 3, 4, que tenho como 16. Então, é 4 vezes 4. Aparecendo aqui minha potência, 4 ao quadrado. O que foi que apareceu de comum na potência? O expoente. Todos os expoentes na formação desses quadrados são igual a 2. Essa potência que tem como expoente 2, ela tem um nome especial. Ela pode ser chamada dessa base elevada ao quadrado. Por que A? Porque A aqui está representando a nossa base. Então, ela tem como um termo especial elevado ao quadrado por essa formação quadrangular. Eu tenho esse cubo, então eu tenho 2 por 3 vezes, que tenho 8. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Nessa formação, nós temos o cubo. Nesse outro, nós temos 3 elevado a 3, que é 3 vezes 3 vezes 3. No total, eu tenho, então, 27 cubos. Como eu encontro essa quantidade? Somente contando? Não. Multiplicando suas dimensões, que por características são iguais. Então, 3 elevado a 3, eu vou ter como total 27. Também nessa formação em cubo. E por último, também nós temos essa mesma formação, só que com a quantidade maior. Então, nesse caso, eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4. Aqui também utilizando o mesmo princípio, que é a igualdade das dimensões, quer dizer, eles são iguais, têm o mesmo valor. Logo, nesse produto com o mesmo valor, eu tenho uma potência que é 4 elevado a 3. O que está se repetindo aqui também? O expoente. Então, esse expoente aqui, ele está se repetindo. Qual expoente? O expoente 3, ó. Se repete aqui, aqui e também aqui. Formando também sempre a mesma figura, que é o cubo. Então, essa potência tem um nome especial de A elevado ao cubo. Mas, então, vamos ver como se lê as potências. Vemos aqui o primeiro exemplo, 2 elevado a 5. 2 elevado à quinta potência, é assim que nós temos que ler. 3 elevado a 4. 3 elevado à quarta potência. 4 elevado a 3. 4 elevado à terceira potência. Ou 4 elevado ao cubo, que foi o que nós acabamos de ver. Então, o 3, ele tem esse nome especial, que nós chamamos de cubo. E 5 elevado ao 2, 5 elevado à segunda potência ou 5 elevado ao quadrado. Regra geral. Como é que nós lemos a potência? A base, escrita da forma como ela é, por exemplo, 2, 3, 4, 5, elevado à primeira potência ou à quinta potência, certo? Sempre acrescentando potência no final, e o expoente ele vai vir como ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Já a base vai vir com um número cardinal, uma escrita de número mesmo cardinal. Então, vamos continuar. Vamos aqui a um probleminha. Em uma sala há 3 gaveteiros, com 3 gavetas em cada um. Cada gaveta contém 3 pastas e em cada pasta há 3 cadernos. Qual o número total de cadernos? Olha, nesse problema você tem que agir da seguinte forma. Primeiro descubra o total de cadernos de um gaveteiro. Então, como a gente vai descobrir? Um gaveteiro, 3 gavetas. Cada gaveta tem 3 pastas e cada pasta tem 3 cadernos. Então, numa gaveta só, eu tenho 9 cadernos. Mas eu tenho 3 gavetas, então eu multiplico esse resultado por 3, que dá então 27. Mas isso é o resultado de um gaveteiro. Mas nos demais gaveteiros, nos outros 2, eu tenho a mesma quantidade. Então, se eu tenho 3 gaveteiros, então eu vou ter essa quantidade multiplicado por 3. Então, eu vou ter 81 cadernos.
Perceba aqui que 27 vezes 3, colocando em potência, isso é 3 elevado a 3 vezes 3, ou seja, a quantidade que há em um gaveteiro multiplicado por 3 vezes, que dá igual a 81. Vamos agora partir para outras perguntas. Então, vamos aqui, qual o valor de 2 elevado a 0, 3 elevado a 0 e a elevado a 0? Quer dizer, qualquer base com expoente 0. E de 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, a elevado a 1, ou seja, qualquer base que tenha como expoente 1. Então, vamos aqui a esse primeiro exemplo. Nós temos 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Olha agora para 2 elevado a 2, que tem como resultado 4. Observando os dois resultados da potência, vemos que o 4 ele é 8 dividido por 2, que é a nossa base. Olha agora, então, para 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, o 2 elevado a 1 é 4 dividido pela nossa base, que é 2, que dá, então, 2 elevado a 2. Temos aqui a nossa primeira observação. Uma base com expoente 1, dando como resultado a própria base. Olha agora para o 2 elevado a 0, utilizando o mesmo princípio. Fica, então, 2 dividido pela base, que é 2. Então, nós temos que o 2 elevado a 0 será 2 dividido por 2, que dá igual a 1. Então, aqui temos que a base elevada a um expoente 0 tem como resultado 1. Vamos a outro exemplo. 3 elevado a 3 é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. 3 elevado a 2, usando o princípio, vai ser, então, 27 dividido pela base. Quem é a nossa base? 3. Então, o 3 elevado a 2 vai ser igual a 9. Olha agora para o 3 elevado a 1. Quanto será, então? Vai ser o resultado 9, que é 3 elevado a 2, dividido pela base, que é 3. Então, ficando 3 elevado a 1 igual a 3. Então, aqui temos também que uma base elevado ao expoente 1 tem como resultado a própria base. Olha agora para o 3 elevado a 0. Usando o mesmo princípio, pegue o resultado de 3 elevado a 1, que é 3, e divida por 3, que é a base, e tem como resultado 1. Logo, 3 elevado a 0 é igual a 1. O que podemos concluir? Que uma base que tem como expoente 0, ela vai ter como potência sempre 1, sempre 1. E que uma base que tem como expoente 1, ela vai ter sempre como potência, como resultado, a própria base. Então, aqui nós concluímos mais uma aula. Se persistirem as dúvidas, me procurem no sistema e nós estamos à disposição, ok? Obrigado e até breve.